Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Fala Ansiedade. Hoje, dia 27 de junho de 2020, estamos no nosso episódio número 80. E para esse número 80, eu quis realmente separar um tema aí que é muito especial. A gente inclusive já falou sobre ele lá no início. E eu quis complementar. Então, o nosso tema de hoje são as 10 armadilhas da culpa. Então, vamos falar sobre culpa. Vamos falar sobre as 10 armadilhas da culpa. Tive até que preparar uma colinha aqui. Mas então eu quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, se está tudo certo aqui, porque temos muita coisa para falar hoje. Como o próprio nome já sugere, se a gente fala de uma armadilha, o que acontece com uma armadilha? A armadilha normalmente é algo que a gente, sem perceber, acaba caindo, ou às vezes algum animal acaba caindo e ficando preso nessa armadilha. Então, o grande desafio é que se a gente puder trazer um pouco mais de atenção, de consciência, perceber se talvez a gente esteja caindo em alguma dessas 10 armadilhas aqui, só de a gente perceber, de trazer consciência, já pode nos ajudar. E aí depois a gente pode refletir sobre o que a gente precisa fazer então para ou sair dessas armadilhas ou não cair mais nelas, né? Oi, Isaques, tudo jóia? Leonilde, tudo bom? Samela, quero saber se vocês estão me vendo bem. Se quiserem, apertando aí o coraçãozinho para ajudar o Instagram a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Estamos aí sabadão, a 1 da tarde. Mas como eu falei, tem muita coisa para compartilhar aqui, então eu quero ir direto ao nosso tema. Não sei se a gente está tendo até uma dificuldade aqui de compartilhar, né? Acho que o pessoal está entrando aí aos poucos. Então quero dar boas-vindas a vocês, Mila, Fá Freitas, Val Andrade. E hoje a gente vai falar então sobre as 10 armadilhas da culpa. E aí, Fábio, tudo jóia? Pois é, né, a Val, que saudade das lives. A gente, que bom, tá tudo ok, ótimo. A gente vinha de um ritmo muito intenso aí, da pré-maratona, fazendo live todo dia. A gente teve a nossa maratona também aí, pelo nome já sugere que é algo meio exaustivo. Depois a gente foi fazendo todo um trabalho aí para dar atenção pros novos alunos, pros atendimentos, enfim. E agora estamos voltando aí com força total para as nossas linhas editoriais, para o nosso Fala Ansiedade, que é o nosso irmão mais velho, aí hoje completando 80 episódios. Vamos continuar com o nosso plantão, que é onde a gente abre para tirar dúvidas, perguntas, comentários, e vamos continuar também com o nosso podcast Chega de Crise, que aí inclusive é mais focado em ajudar as pessoas a se libertarem das crises de ansiedade. Então estamos voltando aí com força total, o pessoal já entrando mais. Oi Ruth, Israel, oi Georgia, Veridiana, ótimo. Bom, gente, então como eu falei, são 10 armadilhas da culpa, tem muita coisa pra gente falar aqui, então eu quero entrar direto ao tema. Normalmente a gente encerra o tema, em cada live a gente encerra o tema. Quando eu fui escrevendo e elencando, eu fui vendo que tem 10 aqui, 10 armadilhas, provavelmente a gente vai ficar essa live toda falando das 10 armadilhas, e é muito importante você pensar nelas, se você quiser mesmo aprender, se você quiser mesmo se libertar disso, se você sente que você está sendo aprisionado ou aprisionado numa dessas armadilhas da culpa, vá prestando atenção, quem sabe você pode ir até anotando, se você está afim mesmo de dar um salto de qualidade na sua vida, se você está afim mesmo de se libertar de questões emocionais, se você acha que chegou numa hora de um chega e está afim de começar a tomar atitudes em relação a se libertar da sua ansiedade, pelo menos das crises de ansiedade, de uma ansiedade que nos adoece. Então, vem com a gente e vamos nessa. A primeira coisa que eu quero falar, a primeira armadilha da culpa, às vezes eu dou uma comparação que é como se ela fosse, às vezes, uma areia movediça.
que acontece numa areia movediça, né? É um processo natural, mas que também se assemelha muito a uma armadilha, né? A pessoa entra na areia movediça e daqui a pouco ela começa a querer se mexer, e quanto mais ela se mexe, mais ela vai se afundando e vai ficando presa ali. Então, uma primeira armadilha que é importante a gente falar aqui da culpa é que ela tende a nos paralisar. Então, quando eu estou me sentindo culpado ou culpada, isso tende a me paralisar. Então eu fico ali meio paralisado, às vezes eu não consigo muito agir, eu não consigo sair daquela situação. Então, talvez um primeiro cuidado. E aí é até interessante, quem estiver acompanhando, se vocês quiserem comentando, se vocês eventualmente se sentem assim, se identificam às vezes de terem caído em alguma dessas armadilhas, fique à vontade para comentar também. Mas hoje a gente vai se ater mais ao tema da culpa mesmo. E que sim, está relacionado, pode estar relacionado com a nossa ansiedade, mas isso a gente vai falar depois. Então a primeira armadilha é que a culpa tende a me paralisar. E aí eu fico ali travado, eu fico ali paralisado. Essa seria a primeira armadilha. Ao mesmo tempo, falando da segunda armadilha, ela tende a nos paralisar. E é como se a gente ficasse paralisado e ao mesmo tempo olhando para trás. Então é como se a gente estivesse andando e a gente se mexe, paralisa e fica de costas, ou seja, fica olhando só para trás. E aí normalmente, então, a segunda armadilha da culpa é fazer com que a gente fique remoendo muito o passado, ou seja, o que aconteceu. E aí a gente tende a ficar, número 1, então, paralisado. Número 2, ficamos presos ao passado, então só olhando para trás e sofrendo pelo que aconteceu. Então, número 1, eu fico parado. Número 2, eu fico olhando para trás, só olhando para trás, para o passado e sofrendo muito pelo que aconteceu. Então, como se eu ficasse remoendo pelo que aconteceu, pelo que eu fiz, pelo que eu deixei de fazer, enfim. E isso tende a me travar bastante também. Armadilha número 3. A armadilha número 3 da culpa é que, e vocês vão vendo aqui que é como se fosse um processo em cadeia. Muitas dessas armadilhas, elas vão vindo em sequência. Algumas que eu vou trazer aqui, elas podem ou não acontecer, estão mais soltas, mas várias delas vão vindo um processo em cadeia, como se eu fosse me afundando cada vez mais nessa areia movediça. Então, normalmente ela me paralisa. A 2 faz com que eu fique olhando muito para trás, sofrendo com o passado. A armadilha número 3, ela tende a aumentar muito a minha autocrítica destrutiva. Então, se eu não cuido com o meu sentimento de culpa, às vezes eu fiz uma coisa que eu me arrependo e me sinto muito mal, ou às vezes é alguma coisa que eu deixei de fazer e eu me sinto muito culpado. E aí, se a gente não cuida, a gente entra nessa armadilha número 3, que é um aumento muito grande da minha autocrítica destrutiva. A gente fala muito isso aí é uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva talvez seja, principalmente talvez de alguém que esteja construindo alguma coisa, e que possa nos ajudar a melhorar algo que a gente está fazendo na nossa vida. Então, quem sabe isso pode ser uma crítica construtiva. Por mais que é importante a gente cuidar muito se quem está dando essa crítica construtiva está de fato construindo alguma coisa ou só está destruindo mesmo. Agora, às vezes a gente se critica muito também. E às vezes essa autocrítica, ela pode estar num nível muito destrutivo. No sentido de, tá vendo, você faz tudo errado, você é um burro mesmo, você nunca vai dar certo na vida. Toda a chance que você tem, se você faz, você só faz cagada, enfim. Você começa a ter um olhar muito crítico e negativo para si mesmo. E aí o que acontece é que, como se se eu fosse afundando no buraco. Então, a armadilha número 3, e aí é bom aí a gente ficar de olho se eu não estou tendo uma autocrítica destrutiva em relação a mim mesmo. Se eu não estou pegando muito pesado em relação a mim mesmo e aumentando ainda mais a minha sensação de me sentir mal comigo e não me ajudando a crescer, Ou seja, está me ajudando a mim, como o nome já fala, então é uma crítica destrutiva, está me destruindo e não me construindo ou reconstruindo. Quando eu vou me destruindo com um olhar muito crítico, com um olhar de muito julgamento, muito pesado para mim mesmo, qual é outra área que começa a afetar? Então,
A armadilha número 4, em relação à culpa, tem a ver com a minha autoestima, que é como é que eu me sinto comigo mesmo, ou como é que está a estima de mim mesmo. Estimar significa gostar. Eu tenho muita estima por vocês, eu tenho muita estima por fulano, tenho muita estima pelo ciclano. E como é que anda a minha estima comigo mesmo? Será que eu tenho... Como é que está a minha relação comigo mesmo? Agora, se eu fico só me criticando, como se eu estivesse me autodestruindo a partir da minha crítica, se eu fico ali remoendo o passado, se eu fico ali paralisado, é natural que a minha autoestima vai sendo afetada. Então eu vou me sentindo cada vez pior comigo mesmo, né? Me sentindo às vezes a pior pessoa do mundo. Quantas pessoas vêm falar comigo que falam: Pedro, eu estou me sentindo um lixo, eu não me sinto um inútil, eu me sinto muito mal, eu só faço tudo errado. Ou seja, eu me critico e aí isso vai afetando muito a minha autoestima e às vezes isso pode estar relacionado com a culpa, sendo aí então a quarta armadilha. O que acontece? Algo que está muito relacionado também à crítica, à autoestima. E aí eu coloquei como armadilha número 5. Armadilha número 5. Isso tende a aumentar muito a minha insegurança. Então, ou seja, quando eu tô com a autoestima baixa, quando eu tô me criticando demais, quando eu fico só remoendo as partes ruins e complicadas do que aconteceu, do que deixou de acontecer na minha vida, e isso me paralisa olhando para trás, isso tende a aumentar muito a minha insegurança, sendo aí então a quinta armadilha. Quando eu não me sinto seguro comigo mesmo, quando eu não começo a me sentir... a insegurança tende a, inclusive, ser essa parceira complicada da autoestima, porque eu me sinto mal comigo mesmo, eu começo a não me tratar com carinho, com amor, e aí eu vou ficando cada vez mais inseguro. Minha insegurança vai aumentando também. Então, junto com a minha insegurança, vai aumentando o meu medo. A ansiedade está muito relacionada a isso. E o meu medo vai me paralisando. Ou seja, então talvez esses elementos, esses passos, essas armadilhas vão me deixando cada vez mais preso. É como se eu não cuidar aquele desafio de quanto mais eu entro na armadilha, mais preso eu fico. Ou essa ideia da areia movediça. Cada vez, se eu não cuido, e aqui é uma coisa muito importante de se falar, e quando a gente vai fazer, por exemplo, acompanhar as pessoas no treinamento, acompanhar de forma individual no atendimento, muita gente se queixa muito dos sintomas. Ah, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo assado, eu tenho meu corpo tá sentindo assim, eu me sinto tal e tal emoção, ou às vezes eu tô muito agoniado, meu coração tá muito acelerado, às vezes eu começo a entrar num processo depressivo, não tenho ânimo para nada, não tenho força para nada, não tenho coragem para nada. E agora o grande desafio é que para a gente sair de uma posição de só reclamar dos nossos sintomas, para compreender a dinâmica do que está acontecendo dentro da gente, para que a gente possa de fato se libertar desses processos, requer todo um movimento de autoconhecimento, ou seja, de eu estar entendendo melhor, de eu estar me conhecendo melhor. Então, quando a gente traz todas essas armadilhas aqui, esses processos, é para aumentar a nossa consciência e ver que às vezes a gente está fazendo um monte de coisa que está causando esses sintomas que a gente tanto reclama. Então, às vezes, sem perceber, eu estou entrando mais fundo ainda nessas armadilhas, começo a fazer um monte de coisa no meu mundo interno, nos meus pensamentos, do que eu falo para mim mesmo, do que eu fico remoendo. E depois eu acredito que esses sintomas, que a minha ansiedade, que as crises estão vindo do nada e que eu quero tomar um remédio porque elas passem. Só que, na verdade, eu preciso ir compreendendo esses processos e transformando essas minhas atitudes. E é claro que quanto mais fundo eu vou, parece que mais paralisado eu vou sentindo. E aí é claro que a gente vai também falar um pouco sobre, talvez, qual é o desafio, então, do que a gente pode ir se ajustando. A Maria José já começou a comentar aqui, né? Se conhecer, se amar primeiro, enfim. Quando a gente vai percebendo, quando a gente vai tomando consciência, é isso mesmo, Maria José, a gente vai conseguindo e se libertar
dessas armadilhas que muitas vezes, sem perceber, a gente está entrando cada vez mais, ou a gente está, inclusive, criando para a nossa vida, né? Então, vamos lá. A gente falou até a armadilha número 5. Depois eu vou relembrando aqui, mas a gente falou então da armadilha número 5, que é esse aumento da insegurança. E o que acontece na armadilha número 6? A armadilha número 6 da culpa foi o que eu coloquei, que o grande desafio é que quando a gente vai entrando nesse processo em cadeia, só se criticando, se sentindo mal com a gente mesmo e muito seguro, o mais maluco é que a gente se sente às vezes muito culpado pelo que a gente fez ou pelo que a gente deixou de fazer, por alguma ação, por alguma omissão. Mas quando eu vou entrando nessas armadilhas, aumenta ainda mais as chances de eu continuar reproduzindo aquele comportamento. Aumentam ainda mais as minhas chances de continuar fazendo aquilo pelo qual eu já estou me sentindo culpado no início. Então talvez esse seja aí um grande desafio e uma grande armadilha, principalmente quando a gente vai caindo numa, vai caindo na outra, é que a gente fica muito mal, a gente se sente muito mal e ao mesmo tempo a gente continua fazendo aquilo que nos deixa mal. Agora, por que será que quando eu percebo e eu já sei e eu me sinto mal, eu continuo reproduzindo esse comportamento, eu continuo reproduzindo esse padrão? E aí esse é um dos pontos de grande atenção, né? Porque a gente vai falar mais, e eu não sei se vai dar tempo da gente falar nesse episódio ou no próximo, que é o grande desafio de que se eu fico ali só na culpa, quantas pessoas eu já acompanhei, já atendi, passando diferentes processos, que às vezes já sabiam exatamente o que fez mal, já sabiam exatamente como que era ruim sentir aquilo, e ao mesmo tempo continuavam reproduzindo aquele padrão, continuavam fazendo aquilo pelo qual elas se sentem mal, ou se sentiam mal, ou se sentiam culpadas, né? Por acaso já aconteceu com vocês aqui, de você saber, se sente culpado, e vai lá e continua reproduzindo aquele mesmo padrão? Às vezes é um sentimento de culpa de algo que eu faço comigo mesmo, né? Eu me saboto demais, às vezes eu não tomo atitude, ou às vezes eu estou com um comportamento compulsivo de eu vou lá, eu como demais, compro demais, gasto demais, faço alguma coisa demais, e depois me vem aquele sentimento de culpa. E aí eu vou entrando nessas armadilhas, todo esse processo vai aumentando a minha insegurança, vai baixando a minha autoestima, eu vou ficando remoendo aquilo, vou me sentindo a pior pessoa do mundo, e daqui a pouco o que acontece? Acontece aquilo de novo. Às vezes é com a minha relação comigo mesmo, às vezes é uma relação com as outras pessoas, às vezes eu me sinto mal com a relação que eu tenho com os meus pais, às vezes eu me sinto mal na relação que eu tenho com os meus filhos, às vezes eu me sinto mal com a relação que eu tenho com meus amigos, com os meus colegas de trabalho, com o meu companheiro, com a minha companheira, e se eu não cuido, eu me sinto mal e continuo reproduzindo aquilo ali, né? Então, esse é o grande desafio, porque a gente normalmente não age a partir só da nossa razão. Muita gente fala, mas isso eu sei. Mas está fazendo? Não. Então, porque às vezes há um nível de consciência muito racional, então eu entendo racionalmente, mas eu não consigo trabalhar as minhas emoções. E é por isso que a gente fala muito que não existe um remédio que trate as minhas emoções. Para tratar as minhas emoções, eu preciso olhar para mim mesmo, ajustar esse meu aspecto emocional, trazer a minha emoção junto comigo, alinhar a minha razão com a minha emoção. E tudo e para fazer isso tudo, claro, existem caminhos, existe uma rota, existe um tratamento, existe um acompanhamento. E essencialmente existe um primeiro passo, que é a gente perceber e querer olhar melhor para a gente mesmo e de fato ajustar esses processos. Então, por isso que eu quis trazer esse encadeamento aqui, porque tudo começa quando a gente percebe o que está acontecendo. E enquanto eu estou numa posição, que a gente vai falar aqui também, de me sentir refém da circunstância, é como se eu nem tivesse o que fazer. E o que eu quero deixar claro aqui é que a gente sempre tem o que fazer para sair dessa situação, ou sair dessas armadilhas que eu talvez atualmente possa estar me sentindo preso. Então, a armadilha número 6 é
o que eu trouxe aqui aumenta as chances de eu continuar fazendo aquilo pelo qual eu me sinto culpado ou culpada. Essa aí é uma grande armadilha que acontece muito. A número 7, eu já falei sobre ela. O pessoal pode olhar aqui, é um pedacinho de gengibre aqui na água. Quem gosta de gengibre é bom pra garganta, é bom pra um monte de coisa. E na água nem fica tão forte. Às vezes eu gosto de mastigar também, mas tem gente que aí acha demais, né? Bom, gente, mas a número 7 é um ponto bem desafiador do sentimento de culpa. É algo que acontece muito nas relações, nos relacionamentos. Quero saber aqui quem vai poder se identificar, ter a força e a coragem, às vezes até para comentar. O grande desafio da armadilha número 7 da culpa é que normalmente quem culpa sente culpa. Ou quem sente culpa, às vezes também culpa. O que acontece? Como assim, Pedro? Não é incomum. Talvez não aconteça com ninguém de vocês daqui, né? Mas não é incomum, isso acontece muito. De quem às vezes está se sentindo preso, amargurado, magoado pela culpa, tende às vezes a buscar e apontar culpados também. Então, uma das grandes armadilhas da culpa, que eu coloquei aqui como a número 7, é a gente entrar num processo de, às vezes, eu me sinto mal, eu me sinto culpado. E aí, talvez até com uma defesa, eu começo a querer apontar e descobrir outros culpados. Ou como se eu falo, aquela coisa aquele ditado, a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser, né? Então é bem isso. Às vezes a pessoa está nesse processo de, a culpa é minha e eu vou botar ela em quem eu quiser. E às vezes acabam entrando em dinâmicas, e aí normalmente, né, em relações, de culpar muito o outro. Isso é algo que acontece muito. Houve uma época que eu estava trabalhando muito com pais separados, por exemplo, né, mãe e pais separados. E se tem um processo que acontece muito no momento da separação, depois da separação, é essa tal de quem culpa sente culpa, quem sente culpa acaba culpando também. Às vezes, é claro que diante de uma separação, há normalmente dor, sofrimento, mágoas, um processo mal resolvido na relação de um com o outro. E aí é muito comum de um começar a culpar muito o outro. Ah, mas por que você também fez isso? Ou você fez aquilo? Ou não precisa nem ser pais separados, né? Às vezes acontece muito, aí começa a acontecer alguma coisa, às vezes a criança começa a manifestar, às vezes mudar de comportamento, começa a fazer uma coisa que ela não fazia antes, começa a fazer outra coisa que ela já não fazia mais, ou enfim. E aí, o que acontece? Não, mas é porque você fez isso. Não, mas você que fez isso. Não, mas a culpa é sua porque você fez aquilo. Não, a culpa foi sua porque você chegou tarde. E a culpa foi sua, mas aí eu gritei porque a culpa foi sua porque você me irritou. Isso acontece muito nessa dinâmica. E eu tô falando aqui com humor, né? Mas legal, a Samila tá confessando aqui que infelizmente eu faço. E agradeço a sua confiança, agradeço a sua coragem, e como eu disse, a gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue encarar. Então a ideia nunca aqui é trazer de cima para baixo, como se fosse uma verdade absoluta, mas trazer aqui uma reflexão do que a gente pode aprender, do que a gente pode crescer, olhando melhor para a gente mesmo e desatando nós da nossa vida, da nossa história de vida. Às vezes esse processo de culpa vem de um contexto familiar, às vezes vem de um contexto cultural, às vezes vem de um movimento onde a gente foi pego de surpresa. Como eu disse, não sei se hoje até vai dar para a gente entrar mais sobre isso, porque eu quero depois falar com bastante calma, às vezes, da origem da culpa, de processos onde a gente acha que a gente é muito culpado e a gente se sente mal e vai caindo nessas armadilhas, às vezes desde a nossa infância, de situações onde a gente não tinha culpa nenhuma, e o que a gente faz para sair desse processo. Então, eu quero muito explorar isso. Como eu falei, normalmente a gente tenta limitar o tema para cada programa, mas é tanta coisa para falar sobre essa questão da culpa. A culpa, ela é um elemento, às vezes, tão complicado, tão adoecedor. Às vezes você está se queixando de ansiedade, de depressão.
Ixi Maria, bateu um vento aqui, caiu. Tá tudo bem. Mas é tão desafiador que eu acho que vale a pena a gente falar com mais calma para que a gente se liberte desse processo que pode estar nos adoecendo. E aí a gente não fica reclamando, tô com culpa, eu tô com culpa. A gente fica reclamando do que essa culpa tá me causando e quanto que ela tá me adoecendo. E se a gente não interfere nas causas, a gente não consegue, às vezes, lidar com sintomas. Então, sinceramente, eu acho que é um conteúdo importante aqui e vamos seguir. Então, como eu falei, a sétima acontece muito, às vezes em relacionamentos, às vezes em diferentes situações. E aí eu quero até fazer um convite. Se você está percebendo, apontando muito culpados, a culpa é do meu ex, a culpa é do meu atual, ou da minha ex, do meu pai, da minha mãe, a culpa é, sei lá, do governo, a culpa é do coronavírus, a culpa é de um monte de coisa. Perceba e tente olhar se no final das contas, talvez você não possa estar se sentindo culpado ou culpada, e às vezes como uma defesa eu acabo querendo botar a culpa no mundo à minha volta, e que também não resolve, né? Então o grande desafio é que eu ficar remoendo de culpa, dá pra ver aqui que eu só vou me afundando nessa areia movediça. Ao mesmo tempo, se eu quiser ficar apontando os culpados, provavelmente eu também não vou sair dessa situação, né? Então, o que é fazer? Entender, perceber, reconhecer, e aí a gente vai seguindo, tá? Agradeço aqui ao Mundo da Luz, falando que aprende muito, beleza? O pessoal se assustou aqui, caiu, excelente live, obrigado, legal, Maria José. Fico feliz de vocês estarem acompanhando aí. Se eu falar alguma coisa que vocês se identificarem, comente. Se eu falar alguma coisa que vocês acharem legal, fique à vontade para apertar no coraçãozinho, caso vocês estejam aqui ao vivo pelo Instagram. E é claro que eu quero mandar sempre um oi, um beijo para todo mundo que está assistindo, de repente, isso pelo YouTube, não ao vivo, às vezes pelos aplicativos de podcast, de música, enfim, tudo de melhor para vocês. E agora vamos aqui então à oitava armadilha, a Esther, né? Legal. A oitava armadilha da culpa é algo que acontece muito. Normalmente isso às vezes acontece na relação com os filhos, às vezes isso acontece na relação familiar, no trabalho também, que acaba gerando outros problemas. Que é quando eu me sinto às vezes muito culpado ou muito culpada, eu tenho dificuldade em estabelecer limites. Então às vezes eu tenho uma dificuldade de dizer não. Eu tenho uma dificuldade de estabelecer limites, porque às vezes eu já estou me sentindo culpado, eu já estou me sentindo mal, já estou me sentindo inseguro ou insegura, minha autoestima já está lá embaixo. Então às vezes eu não consigo ser mais assertivo, eu tenho dificuldade de estabelecer limites, eu tenho dificuldade de dizer não. E aí já dá para imaginar que isso acaba gerando vários outros problemas também. Então às vezes, por exemplo, eu posso estar me sentindo culpado ou culpada por não passar muito tempo com meus filhos, então eu me sinto mal, porque eu acho que eu devia estar brincando mais com eles, que eu devia estar cuidando melhor deles, e aí eu trabalho muito, ou às vezes eu estou adoecido e eu me sinto culpado com isso. E o que acontece é que aí quando eu me sinto culpado, eu já entro mal. E aí, às vezes, eu tenho dificuldade de dizer não pro meu filho. Aí eu quero qualquer coisa que ele quer pedir. Às vezes, eu vou dar, porque, poxa, eu não tô nem passando tanto tempo com ele mesmo, né? E aí, às vezes, eu começo a entrar e criar outras dificuldades pelo fato de eu estar me sentindo culpado ou culpado. E aí, quando eu não consigo dizer não, quando eu não consigo estabelecer limites, às vezes isso vai gerando um outro problemão ali no meu contexto familiar. Às vezes vai gerando um outro problemão no meu contexto de trabalho, porque de repente eu me sinto mal, eu já me sinto culpado, eu já me sinto pior que os outros, então eu tenho que aceitar tudo de todo mundo, né? Aqui teve uma colega que comentou aqui, né? Nossa, tenho muito essa dificuldade para dizer não para as pessoas. Pois é, Zaquines, às vezes essa dificuldade de dizer não pode estar relacionado a uma insegurança, uma baixa autoestima, e às vezes pode estar relacionado à culpa também. Então é interessante a gente ir entendendo que elementos estão juntos ali, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, no acompanhamento, né? E a gente vai começar a trabalhar os nossos sentimentos e as nossas emoções, às vezes simplesmente a gente está com uma sensação horrível. Eu tô péssimo, Pedro, eu não sei o que é. Às vezes até a gente entender
E falei, mas é tristeza, às vezes é raiva, às vezes é um medo, é uma insegurança, é uma frustração, é uma culpa, é uma dor, Então, enquanto a gente não vai olhando, não vai entendendo isso, não vai trabalhando esses sentimentos e emoções, a gente vai ficando com essa sensação e ela vai tendendo a piorar cada vez mais. Até porque aí, às vezes, as nossas atitudes e os nossos comportamentos, em vez de nos ajudar a sair da situação, eles às vezes vão nos afundando ainda mais nessas armadilhas. Eu vou entrando numa, eu vou entrando na outra, e quando eu vou tropeçando, daqui a pouco eu tô totalmente preso ali nesses processos complicados. E agora o que eu quero dizer, e aí com algo muito positivo, é que é sempre possível a gente se libertar. É sempre possível a gente dar um chega nesses processos. E isso passa pela nossa decisão, e até pela compreensão de por que eu estou tão preso, por que eu estou tão sem energia, por que eu estou me sabotando tanto. Porque na hora que às vezes tem uma oportunidade, eu saio correndo ao invés de abraçá-la. O que está acontecendo comigo? E às vezes, quando a gente vai conversando aqui, às vezes algumas luzinhas vão se acendendo para que a gente, sem perceber, está fazendo um monte de coisa que nos adoece. E às vezes ainda culpando o mundo por isso. Então, claro que com muito amor aqui, é natural que quando a gente está em sofrimento, é natural quando a gente está em dor, a gente não está no nosso melhor, né? Na nossa melhor consciência, mas às vezes um lampejozinho, uma luzinha que me acende para me trazer uma luz de esperança, para me trazer uma luz de energia, para me trazer uma luz de, bom, então é comigo. O que eu posso deixar de fazer e o que eu preciso começar a fazer diferente para ter resultados diferentes? Então é isso. Muita gente comentando aqui, que legal. Obrigado, Silvana. Silvana está dizendo aqui, você é nota minha, obrigado. Quase um mês que tenho te acompanhado, você está me ajudando muito, gratidão por você ser quem você é. Obrigado, Silvana, fico feliz de verdade mesmo, obrigado por estar acompanhando aqui. Pessoal falando verdade. A Samela dizendo, né, o medo da rejeição também. Exatamente, Samela. Às vezes, quando eu me sinto mal comigo mesmo, minha autoestima lá embaixo, com uma grande insegurança, e às vezes se eu já me sinto errado, já me sinto culpado, essa crítica que a gente falou da armadilha de uma autocrítica muito destrutiva, essa minha autocrítica muito destrutiva talvez seja um processo que eu mesmo estou me rejeitando. E às vezes tem a ver com situações que eu vivi lá atrás, e às vezes eu fico com medo da rejeição de dizer um não, né? E aí o desafio vai, inclusive, aumentando, né? A Mundo Dulce, você faz atendimento online? Dulce, faço sim, tá? Não vou entrar aqui em detalhes agora, mas se você tiver interesse, pode vir conversar comigo pelo direct. Quem está acompanhando aí em outras redes sociais, em YouTube, meu Instagram é Pedro Costa, _fala ansiedade. O melhor jeito de falar comigo é pelo direct. Aí a gente vai conversar, entender se você está no momento mesmo, e enfim, a gente pode esclarecer melhor por lá, tá? Vamos lá. Bom, aqui, gente, a gente tem depois o nosso momento de abrir para perguntas e respostas sem um tema específico. Hoje a gente está focando aqui na questão da culpa, tá? Então, se tiverem outras perguntas, além da questão da culpa, a gente pode explorar isso aí no nosso próximo plantão. Mas a gente ainda tem, então, falamos sobre a 8, que é a dificuldade de estabelecer limites. Às vezes eu posso estar caindo nessa armadilha de dificuldade de dizer não, já porque eu me sinto já meio culpado, e isso pode estar desenvolvendo outras dificuldades, outros problemas, além de todos esses que a gente está elencando aqui. A nona armadilha é uma que acontece demais. Imagina que a gente começa, às vezes aconteceu alguma coisa, a gente se sentiu mal, culpado, começou a entrar nessa areia movediça, sem perceber, olhando para trás, se criticando, afetando a nossa autoestima, aumentando a nossa insegurança. Aí a gente começa a reproduzir, a repetir aquilo, começa a querer culpar as pessoas,
começamos a ter dificuldades para estabelecer limite com os outros. E aí uma outra armadilha que a gente pode estar caindo nesse processo em cadeia é uma armadilha muito complicada, que é a armadilha da vitimização. Então eu posso sair às vezes de um processo de culpa e entrar num processo muito complicado de vitimização. Janete está perguntando aqui, essa live vai ficar salva? Porque eu cheguei agora. Janete, vai ficar salva sim. Ela fica aqui no meu feed, no Instagram, no IGTV. E depois a gente passa para o YouTube, que é Pedro Costa Fala Ansiedade. E a gente passa para o Fala Ansiedade dos aplicativos de música também. Então se você tiver o Deezer, Spotify, o iTunes, outros aplicativos de podcast, você consegue ouvir não só essa, como todas as outras por lá também. Tá joia, Janete? Seja bem-vinda. Agora, o grande desafio dessa nona armadilha é que às vezes a gente entra numa armadilha, talvez essa das mais complicadas, que é a armadilha da vitimização. É quando, às vezes, também por esse processo de defesa que eu falei, que eu começo a culpar todo mundo, eu começo a me achar uma grande vítima do mundo. Eu começo a me achar uma grande vítima da minha ansiedade, dos meus sintomas, como se a ansiedade viesse um raio do céu só para dificultar ainda mais minha vida. Eu começo a achar que eu sou refém das circunstâncias. E por que essa talvez seja uma das posições piores que tem na vida? Porque eu começo a acreditar, quando eu começo a acreditar que eu sou uma vítima do mundo, eu começo a acreditar que eu sou muito impotente. É como se a vítima não tivesse força. Eu estou preso, eu estou refém, eu não tenho o que fazer. Então o problema é algo que vem de fora e que me ataca ao ponto de o máximo que eu consigo fazer, às vezes é chorar, é reclamar, é espernear, mas eu mesmo não começo a não acreditar que eu tenho saída. E às vezes, se por um lado, talvez como uma defesa, eu tiro algum tipo de responsabilidade, né? Então, não, a culpa não é minha, porque olha só essa situação. Então, talvez como uma defesa para lidar com a culpa, e aí quando eu falo em defesa, normalmente são processos muito inconscientes. Então, não é que a gente, hoje eu decidi que eu vou me fazer de vítima aqui. Não é isso. A grande desafio é que são processos que a gente não tem consciência. E enquanto a gente não vai trazendo consciência para eles, a gente vai de fato acreditando naquilo. E normalmente é a nossa primeira reação. A nossa primeira reação é, às vezes, se vitimizar. Enquanto a gente, às vezes, não, opa, peraí. E aí a gente ajusta isso, a gente tem a sensação, sim, de que fizeram aquilo, ou estão fazendo aquilo só para nos sacanear. Outro dia eu estava brincando aqui, a gente estava conversando, que às vezes eu chuto uma pedra, eu estou andando, talvez eu esteja meio desatento, chuto uma pedra, e eu tenho certeza que aquela pedra estava ali só para me sacanear. Eu fui vítima da pedra que eu chutei. Eu fui vítima do sofá, da quininha que pegou no meu dedo ali, porque esse safado desse sofá, ou quem botou essa pedra aqui, ou quem botou esse sofá aqui, mesmo que às vezes foi até a gente mesmo, né? E às vezes isso é importante a gente talvez até trazer um pouco de humor e muito amor aqui nesse tema, porque não é uma questão assim de, comigo acontece ou comigo não acontece. É quanto que está acontecendo comigo ou não. Às vezes eu estou dirigindo, alguém me dá uma fechada, e aí na hora eu tenho certeza que aquela pessoa ali está de marcação comigo, como é que você pode me dizer que me assustou? E claro que na maioria das vezes a pessoa nem me viu, mas eu tenho certeza que ela fez aquilo ali de propósito, ela tirou o dia para mirar em mim. Quantas vezes, quantas situações a gente às vezes não se percebe com essa primeira reação? E agora, será que eu estou tendo essa primeira reação e estacionando nela? Será que eu estou estacionando no sentido de que, meu Deus do céu, eu devo ter jogado pedra na cruz, porque só assim, para ter uma vida tão difícil, tão sofrida com a minha, quando eu acho que um problema já está grande o suficiente, aí vem essa tal de ansiedade me destruindo por dentro e por fora. E aí, não está vendo, não estou fazendo nada, eu até tento, mas isso vem e me destrói. Essas pessoas estão vindo só para me destruir, esse mundo parece que existe só para me destruir. E enquanto às vezes eu não percebo e não movimento para sair dessa posição,
a minha vida tende a continuar a mesma ou aumentar. Enquanto a gente não perceber que talvez estejam esses elementos, desses comportamentos, às vezes inconscientes, que a gente está fazendo e que a gente está criando a realidade que a gente vive, a gente não consegue sair dela. Exatamente, né? O pessoal rindo aqui, a Samia falou, a mania de perseguição, né? Parece que, poxa, eu acordo da cama e já tem alguém querendo me perseguir, né? E essa é uma sensação, como eu falei, eu posso estar fazendo de forma muito inconsciente, como se eu tivesse para afastar essa culpa de mim. Não, essa culpa não é minha. Isso aqui é do mundo, da família onde eu nasci, da cidade onde eu nasci, das circunstâncias, do que eu tentei e não deu certo, né? Vem essa pandemia para estragar nossos planos, como a Georgia falou. Será que eu estou me sentindo refém, vítima da pandemia? Será que eu estou me sentindo refém, vítima das minhas emoções? E o grande desafio é que, e aí deixa eu até ver a questão do nosso tempo, realmente a gente está no finalzinho mesmo. A gente vai falar, eu vou me comprometer com vocês aqui, uma coisa que eu não faço. Cada episódio ele tem um início, meio e fim. Mas esse tema merece. A gente vai falar, eu não gosto de terminar as nossas lives, o programa, sem ter um movimento mais propositivo do que é possível fazer. Mas eu me comprometo com vocês, no episódio 81 do nosso Fala Ansiedade, a gente vai retomar esse sentimento, essa questão da culpa, vai falar sobre as origens da culpa e o que a gente pode fazer para transformar isso, tá? Então a gente vai entrar mais detalhes, fiquem de olho aí no nosso próximo episódio, porque quando eu vi esse tanto de armadilha aqui, eu falei, não, vamos ter que falar mais sobre elas. Às vezes só o fato de eu tomar consciência, meu Deus, eu estou fazendo isso, já me ajuda bastante, tá? Então, o nono, e muito complicado, é se eu estou entrando nessa armadilha da vitimização. E eu estou me colocando nesse papel de vítima e não no papel de ator, de protagonista. Não estou percebendo, e às vezes é doloroso demais olhar o que eu estou fazendo para me encontrar na situação que eu estou. Só que eu só consigo sair quando eu começo a perceber o que eu estou fazendo, o que eu quero deixar de fazer e o que eu preciso fazer de novo. Resultados diferentes a gente vai ter quando a gente começar a deixar de fazer aquilo que não está legal e começar a fazer outras coisas que possam me ajudar. E ponto. E ponto. Claro que às vezes é mais fácil falar do que fazer, mas enquanto a gente quiser achar uma saída milagrosa, enquanto a gente quiser achar uma pílula mágica ou um remédio que vai resolver principalmente as nossas questões emocionais, eu posso estar simplesmente postergando o meu sofrimento, aumentando o meu sofrimento. E às vezes não só aumentando o meu sofrimento, como diminuindo a minha qualidade de vida e a minha chance de realmente sair dessas armadilhas, de não cair mais nessas armadilhas. E isso tem a ver com deixar de fazer coisas que às vezes eu nem sei que estou fazendo, porque eu faço tão no automático. Por exemplo, aqui a Marlinha falou, né, em vez de reclamar da situação, traga a responsabilidade para si. Ótimo, Marlinha, eu acho que é bem esse caminho mesmo, né? Às vezes, sem perceber, eu estou viciado em reclamar, o que faz com que meus problemas só aumentem. Eu estou viciado em não assumir responsabilidade, então tudo é problema de outras pessoas e não meu. Eu estou viciado, às vezes, em me criticar, eu estou viciado em imaginar os piores cenários, eu estou fazendo um monte de coisa que, de forma inconsciente, sem perceber, estão me adoecendo. E aí eu preciso, peraí, se eu estou fazendo isso, eu posso também desfazer. Como o Israel comentou aqui na live, uma coisa que eu gosto de falar muito, se eu sou parte do problema, eu sou parte da solução. Então, qual é a minha parte nessa solução? O que eu preciso fazer aqui? Né? Até porque, para falar aqui da 10ª armadilha, eu prometi falar sobre 10 armadilhas, vocês sabem que eu gosto de falar aqui, então é um desafio para a gente se ater na nossa colinha. Normalmente eu venho de improviso, até fiz a colinha aqui. A 10ª armadilha é que quando a gente vai fazendo isso tudo, adivinha, aumenta ainda mais a sensação de impotência. Então eu acabo me sentindo ainda mais impotente. Então quando eu vou entrando nessa sequência de armadilhas, eu vou me sentindo ainda mais impotente, como se eu não tivesse força, ainda mais paralisado. Que foi justamente a armadilha número 1 que a gente trouxe. Então eu quero relembrar aqui as 10 armadilhas
e vou falar da 11ª. Também uma coisa que eu acredito é que o ideal é que a gente consiga entregar sempre mais daquilo que a gente promete, não menos, né? Então, se eu falei que ia entregar 10, vou entregar 11. Mas eu vou relembrar aqui as 10 primeiro, tá? Então, as 10 armadilhas que às vezes vão acontecendo em cadeia, como a gente já foi falando, né? A primeira é como se fosse uma armadilha que a culpa tende a me paralisar. Então, se eu não lido bem com a minha culpa, ela me paralisa. Ela tende a me fazer ficar focado e preso no que aconteceu. Então, quando eu me paralisasse de costas, e aí eu fico remoendo e sofrendo pelo que aconteceu. Aí, a armadilha número 3. Isso começa a me desenvolver um processo de autocrítica muito destrutivo. Então, eu começo a me criticar. Às vezes eu fiz uma coisa que não foi boa e eu só vejo aquilo. Então eu começo a me criticar demais, achando que eu sou a pior pessoa do mundo, que eu sou um lixo, que eu sou incapaz, que eu sou incompetente. E vou minando qualquer tipo ainda de confiança, de autoestima que eu tenho. E aí a gente vai para a 4ª armadilha, que é isso, começa a afetar muito a minha autoestima. Aí sim, então eu começo a não gostar de mim mesmo, não ter uma boa relação comigo mesmo. Fico até querendo esperar alguém, que alguém venha me salvar disso, mas enquanto eu não mudo a minha relação comigo mesmo, é difícil que eu consiga estabelecer relações mais saudáveis com as outras pessoas. E aí isso tende a aumentar ainda mais a minha insegurança, que às vezes está relacionada ali com o meu medo, e aí eu fico ainda mais paralisado, com medo, inseguro. E o que acontece é que isso vai entrando num processo em cadeia, que aí a gente vai para número 6, que é isso tende a aumentar ainda mais as chances de continuar fazendo aquilo pelo qual eu me sinto culpado. Ou seja, sem perceber, eu vou entrando nesse processo de reprodução do padrão até daquilo que eu já sei que eu não gosto de fazer, ou que eu não gosto de deixar de fazer, e me sinto mal por isso. Só que às vezes eu estou num estado tão complicado que eu fui me afundando ali, que eu fico repetindo esse padrão mesmo sabendo que eu não queria continuar. Falamos do 7º, que é quem culpa, às vezes quem está se sentindo culpado, acaba culpando muito o outro. Então a gente começa a entrar num jogo de culpa. Ah, a culpa foi de fulano, foi de ciclano, mas também foi de ciclano. Então eu começo a culpar as outras pessoas, o que também não me ajuda a sair dessa situação. Falamos da 8, que é então eu tenho uma dificuldade de estabelecer limites. Às vezes eu estou culpado com alguém ou não, então tenho dificuldade de dizer não, tenho dificuldade de estabelecer limites, o que afeta muito os meus relacionamentos. Às vezes eu acabo, então, tendo dificuldade com o relacionamento com as outras pessoas, mas sem perceber, tem uma participação minha aí, que é a minha dificuldade de dizer não, de estabelecer limites. Então, com essa dificuldade, vem ainda mais o 9, que é esse processo de vitimização. Esse processo de vitimização, porque eu não consigo estabelecer limites. Eu começo a ter várias dificuldades e acreditando que eu acabo sendo um refém impotente diante de tudo que está acontecendo. E aí a gente vai para 10, que é justamente aumentar essa sensação de impotência, como se eu não tivesse o que fazer. Gente, eu sei que é uma jornada às vezes difícil, pode ser uma jornada dolorosa de reconhecer. Agora não tem um processo mais libertador, que é você tomar consciência, assumir consciência e assumir responsabilidade e voltar a assumir as rédeas da própria vida. Às vezes, dependendo do grau que eu estou, talvez eu não consiga fazer isso sozinho, talvez eu precise de ajuda, de um apoio, de alguém que possa me direcionar, ou pelo menos aumentar ainda mais a minha consciência disso tudo, ter ali um passo a passo, um caminho para me libertar, mas isso começa primeiro de eu conseguir reconhecer. E a 11ª armadilha, alguém aqui já, pelo próprio tema da nossa live, do nosso programa, talvez alguém já possa pensar o que a culpa pode estar contribuindo, qual que seria mais uma armadilha da culpa, seria um aumento da nossa ansiedade, né? Então, talvez aí uma armadilha de bônus é que às vezes se eu não lido com as minhas culpas, isso pode estar aumentando muito a minha ansiedade. E o que acontece? Se eu fico muito baseado e trabalhando pela culpa, depois eu me sinto culpado de sentir ansiedade. E aí a minha culpa aumenta a minha ansiedade e minha ansiedade aumenta a minha culpa. E aí, infelizmente, eu vou entrando nesse processo, desse looping, que vai aumentando cada vez mais, né? Então, ou seja, se eu não trato, não cuido bem da minha culpa, ela aumenta a minha ansiedade. E se eu não trato, não cuido bem da minha ansiedade, ela aumenta a minha culpa. E, meu Deus do céu, onde é que isso vai parar? Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente já está tendo dor
ou processos de dores crônicas. As dores crônicas, muita gente relaciona, né, isso tem sido cada vez mais estudado, com um componente emocional. Quando eu não estou bem emocionalmente, minhas dores tendem a aumentar. Seja uma fibromialgia, seja outras dores crônicas, sejam às vezes uma dor crônica que foi tornando crônica, com um processo complicado de anos aí, de manifestação, às vezes, de questões emocionais pelo meu corpo, a minha tensão. Agora, o que acontece com as dores crônicas? Quanto mais dor eu sinto, pior eu fico emocionalmente. E quanto pior eu fico emocionalmente, mais dor eu sinto. Então, se eu não cuido, eu vou ficando nesse loop de cada vez mais dor, de cada vez pior emocionalmente. Assim como a culpa e a ansiedade, né? Então, gente, é isso. Temos 5 minutinhos aqui. Obrigado, o pessoal tá achando legal aqui. Se você gostou dessa live, compartilhe com alguém que você conhece, talvez alguém que você esteja passando por uma situação semelhante. Deixe seu comentário se você está assistindo aí pelo YouTube em outro momento. Diz o que você achou. Se você de alguma forma se identificou com algum desses passos. Eu fui falando muito aqui, não sei se alguém anotou, se você por acaso anotou, se você por acaso se identificou. Se você quiser mostrar depois o que você estudou e me marcar, botar lá Pedro Costa, _ Fala Ansiedade. Eu vou fazer questão de compartilhar isso também. A ideia aqui é que a gente vai entrando nesse movimento, e a ideia aqui é para quem de verdade está a fim de mudar a própria vida, está a fim de sair dessa situação. Não tem problema nenhum a gente se perceber. Se a gente tiver nessas 10 armadilhas, tudo bem. Perceber que a gente está nessas 10 armadilhas vai ajudar a gente a sair das 10. Dá para sair? Com certeza dá para sair. Estamos juntos aqui. Se essa é a sua intenção, essa é com certeza a minha intenção, para que a gente de verdade vá transformando a nossa vida, que a gente vá espalhando isso de uma forma positiva aí para o mundo. Tenho certeza que uma das partes que faz o nosso mundo ficar melhor é a gente não deixar de cuidar da gente mesmo e ser um a menos adoecido num mundo já tão doente. E aí a gente consegue fazer mais coisas. Claro que a gente não precisa estar 100% para poder contribuir, para poder, enfim, né, espalhar coisas boas para o mundo, mas quando a gente está mal, quando a gente está doente, às vezes fica difícil até de a gente fazer qualquer coisa. Então eu entendo que vocês vão concordar comigo. Então às vezes até para a gente não se sentir culpado de não estar contribuindo mais, para a gente parar de se sentir culpado por estar mal, por estar adoecido, é interessante que a gente foque então nas saídas sobre isso, e é isso que a gente vai falar no próximo Fala Ansiedade. É provável que a gente ainda tenha aí um plantão e um podcast Chega de Crise no meio, então fiquem de olho aqui no Instagram. Gente, tudo de melhor para vocês, ótimo final de semana, um beijão e até a próxima.